Não, tá, isso, pode. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando a nossa EBD, desse domingo, hoje num modo diferente, num modo aí, online. Eh, Seja bem-vindo à nossa EBD. Esse é um momento especial para nós estarmos, nos envolvendo com a palavra de Deus, e é um momento de nós sermos edificados pela essa palavra tão maravilhosa. Eu sou o pastor, Tiago, superintendente aqui da nossa EBD, da sede. Eh Hoje nós vamos estar trabalhando a lição de número 3 da nossa revista, que está trabalhando, o Evangelho segundo Mateus, tá. Está aqui comigo hoje, o evangelista Hugo, que é um dos nossos professores da nossa EBD, da classe Heróis da Fé, que é a classe dos varões, e também o pastor Jorge Tadeu, que é o primeiro vice, presidente do ministério, também é professor, eh, e também é responsável pelas nossas revistas de escola bíblica, dominical. Pastor evangelista Hugo, seja bem-vindo, tá, à nossa EBD. Pastor Jorge Tadeu, seja bem-vindo. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para nós, darmos início efetivamente ao comentário da nossa revista. Amém? Pastor Jorge Tadeu, faça essa oração, por favor. Amado Pai, Deus soberano, que estamos agradecidos a Ti por essa oportunidade de podermos compartilhar, Senhor, o assunto tão extraordinário para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja na face da terra. Conduz o Teu servo e a todos nós com sabedoria e graça para o louvor da Tua glória. Assim oramos. Amém. Amém, meus queridos. Então, a lição 3 ela vai estar abordando o seguinte tema: o Sermão do Monte, o código de ética de Jesus. Lembrando que a revista está trabalhando, o Evangelho de Mateus. E aí nós chegamos num momento muito importante aqui no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus ele vai trazer o seu código de ética. Jesus, ele veio para estabelecer um reino. Quando nós estamos falando de evangelho, especialmente o Evangelho de Mateus, ele tem essa perspectiva, é um evangelho que foi, escrito, mais voltado para os judeus, dentro daquela perspectiva, da esperança de um rei dos judeus que viria para reinar. Se é um rei, esse rei tem o seu código de ética, ele tem as suas leis. Então aqui, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, é trabalhado o sermão da montanha dentro dessa perspectiva. A lição 3 ela tratará aqui o Sermão do Monte, e a lição 4 também continua dentro do Sermão do Monte, só que vai trabalhar, lá o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, falando sobre oração, confiança e edificação. Pois bem, o nosso texto áureo diz: "Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus." A verdade central: aqueles que moralmente se comprometerem com o reino de Deus e socialmente manifestarem sua sede e fome pela justiça serão saciados pela graciosa provisão divina como resultado do comportamento ético da conduta cristã. Quais são os objetivos dessa lição? São 3. Primeiro, apresentar a formação discipular a partir das bem-aventuranças. Segundo, explicar o caráter da justiça segundo as bem-aventuranças. E terceiro, demonstrar como Jesus deseja que seu povo se comporte no mundo. O texto bíblico base é Mateus capítulo 5, 3 ao 11, que são as bem-aventuranças. Vou fazer a leitura rápida. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Dessa forma, Jesus começou o sermão da montanha. E olha que impacto Jesus provocou quando ele liberou essas palavras. Por que, que nós podemos dizer que Jesus causou um impacto tão grande quando ele liberou essas palavras? Porque aquilo que Jesus aqui ele vai dizer ele vai na contramão daquilo que estava estabelecido no mundo da época, seja no mundo, romano, no mundo, greco-romano, na cultura, helenística, que era a cultura, dada aí dos gregos, seja também na cultura dos próprios judeus, né, dentro da religião legalista, judaica. Essas palavras de Jesus ele confronta, o que estava em vigor e ele inaugura um novo modo, de se pensar muitas coisas, né. E é isso que nós vamos tratar aqui, vamos passar por cada um dessas bem-aventuranças, e pastor Jorge, evangelista, vai estar, nos ajudando aí a entender melhor, cada um desses pontos, né. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, né, Mateus, 5:3. Quando a gente ouve essa expressão "pobre", pastor Jorge, a gente já entende ali de uma pessoa que ela está aí privada, né, das suas condições materiais, dos seus suprimentos para a subsistência. Esse pobre aí que Jesus disse, é o pobre nesse sentido ou Jesus quis inaugurar um outro tipo de perspectiva em relação a essa ideia da pobreza? Porque aqui Jesus ele está exaltando essa pobreza. É interessante que Jesus não está falando mal dessa pobreza, ele está dizendo: "Felizes, bem-aventurados esses pobres de espírito". O que que seria, pastor Jorge, então, esses pobres de espírito? Pastor Tiago, evangelista Hugo, paz do Senhor, queridos irmãos que estão nos acompanhando na manhã deste domingo, é uma alegria e uma satisfação imensa de estar convosco e poder compartilhar dos ensinamentos bíblicos, principalmente quando nós falamos do Sermão do Monte, né? Falar do Sermão do Monte é falar de bem-aventuranças e felicidades que são proporcionadas pelo próprio Cristo àqueles que exatamente buscam viver de uma forma íntegra, sensata e plausível diante da sociedade. Quando nós observamos nesse primeiro tópico, que fala sobre a ética de Cristo em formação e as perspectivas das bem-aventuranças. E a gente entra na pergunta que o pastor Tiago nos fez, a gente entende perfeitamente que o pobre citado aqui, conforme o pastor Tiago nos deu essa introdução, Jesus não queria falar de pessoas sem condições financeiras, de pessoas, pobres no sentido de não ter condição de ter nada, de ser miseráveis, podemos dizer. Não. Quando Jesus fala: "Bem-aventurados os pobres de espírito", ele está trazendo, e o pastor Elidiano nos faz um comentário aqui e traz um exemplo muito grande, e eu falo por conhecimento, porque nós vivemos um pouco, não do que ele cita em relação aos católicos que buscam os franciscanos, que acham que fazem aqueles votos de pobreza, não é? Eles falam: "Ah, isso, eu fui católico por muitos anos, passei a minha infância, a juventude, uma boa parte, e eu conheço profundamente isso, eles fazem votos e não podem ter nada". Então, quando Jesus fala de pobre de espírito, ele não está se referindo a isso. A pessoa deixar de ter, né, deixar de usufruir dos bens materiais que são disponíveis.
ele está se referindo às pessoas que têm a mente, pode ser mente retrógrada, pode ser assim retrógrada, né, pensamentos mesquinhos, coisas que não têm nada a ver. Jesus está se referindo a isso. O pobre de espírito, é como eu marquei bem aqui, vocês vão concordar comigo, na introdução desse tópico, não diz: "Olha só, a principal prova da renúncia está no esvaziamento total, deixar de ser para tudo ter por meio do ser". Isso aqui marcou. Isso aqui marcou, porque exatamente, não é a ausência de bens materiais, não é isso. É a pessoa tem pessoas que são milionárias, mas são vazias de espírito, né. Elas não têm uma conotação bíblica para poder viver. E a gente observa exatamente isso. Observe isso, olha aqui, ó. Paulo aos Romanos fala de altivez de espírito. É isso que ele quer dizer. Tem pessoas que se acham melhor do que os outros, e não é? E se acham mais pentecostais, mais fervorosos, mais crentes. É isso que ele está dizendo. Jesus, quando fala em pobre de espírito, são pessoas que estão em um alto nível espiritual, mas que não se exaltam, não querem ser bem ou vistos como pessoas. Nós podemos, nós temos exemplo, nós temos um pastor que é reconhecido internacionalmente, é respeitado, mas a gente não vê essa exaltação, essa exposição por ser o que ele é. Entendeu? Mas a gente vê dentro do convívio que nós temos dentro de perto, com a simplicidade. Então, é ser uma pessoa simples, mesmo sendo cheia do Espírito Santo, mas que ela não é altiva, que ela não é orgulhosa, que ela não é convencida. Que maravilha, né. Eh, contribuindo aqui um pouco com essas palavras, pastor Jorge, eu tive a curiosidade de uma certa época, quando eu pesquisava um pouco sobre as bem-aventuranças, de ir lá no original e pegar essa palavrinha pobre, né, Uhum. pobre lá. E essa palavra lá no original, ela significa mendigo. E aí dentro desse contexto, seria alguém que não consegue viver sem a ajuda de outro. Então, pobre de espírito, né, seria esse dependente, né, é alguém que depende de Deus e fala assim: "Eu não consigo viver sem o Senhor". Que diferente daquilo que o senhor falou, dos altivos, que se Exatamente. exaltam, que acham que não precisa de ninguém, É não isso. precisa nem do próximo e nem de Deus, É né. de Deus, quanto menos. Então, olha que coisa interessante, né, diante daquele mundo de tantas pessoas soberbas, de imperadores tão orgulhosos, eh, a gente vê Jesus inaugurando uma nova forma de ver as coisas, mas também Jesus fala aqui sobre bem-aventurados, os que choram, né, quando eu ouço aqui os bem-aventurados que choram, evangelista Hugo, vocês vêm à minha cabeça aquele culto, né, aquele culto abençoado, e e ali os irmãos chorando, as irmãs chorando, né, e pegando ali o paninho e secando as lágrimas. É é exatamente esses que choram, seriam os irmãos chorando no culto, ou teria uma perspectiva um pouco mais aprofundada no que isso? O que que seria como o senhor vê essa passagem aqui? Pastor Jorge, pastor Thiago, né, a satisfação estar aqui juntamente com vocês, é uma alegria, tratar sobre esse tema tão importante, né. Com relação a essa pergunta que você fez para mim, bem-aventurados os que choram, né, os que choram que às vezes a pessoa pensa que é chorar por qualquer coisa. Primeiro ponto, não é qualquer tipo de choro que Jesus está falando aqui, Exato. né, porque todo mundo chora, né. Uma criança chora, um cachorro chora, né, eh Se comove, né, quando vê a as gente se pessoas. comove, até uma pessoa má chora, chora porque não conseguiu matar o outro, Que faz parte da emoção, né. entendeu. Mas, o que Jesus está querendo falar aqui não é qualquer tipo de choro que será consolado, né. E também, assim, eu gosto de englobar tudo isso que, por exemplo, um irmão que chega na igreja, está sofrendo por Cristo, né. Ele está na igreja, está chorando, porque ele está sendo perseguido. Ah, esse é o choro que a Bíblia está falando, né.
Mas primeiro, antes disso, o primeiro ponto é o choro, proveniente da tristeza que o Espírito Santo coloca em você com relação aos seus próprios pecados, né. Então o primeiro ponto que a gente deve traçar aqui é o momento da conversão, né. O apóstolo Paulo diz assim, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a vida, né. Então assim, o primeiro ponto, a tristeza que provém de Deus. Alguém fala assim: "Não, mas Deus não causa tristeza em ninguém". Mentira. A Bíblia fala que tem uma tristeza que Deus quer provocar na gente. É a tristeza pelos nossos pecados. Deus ele quer te conscientizar de que você está errado. Ele quer te conscientizar que você precisa mudar. E quando você se depara consigo mesmo, com a realidade, podre da sua vida, você começa a chorar. Você começa a se entristecer. E é esse tipo de choro aqui que Jesus está falando: "Eu vou consolar, serão consolados", né, você entende? Então, não só, esse tipo de choro, mas o choro também porque ele está sendo perseguido, porque ele, ao se converter a Cristo, ele perdeu os antigos amigos, ele perdeu tudo por Jesus, né, então as pessoas já não querem andar mais com ele. As pessoas estão excluindo essa pessoa. Então, no meu coração, em determinados momentos, gera essa tristeza. E Jesus vai te consolar, porque você perdeu tudo por causa dele, né? Engloba também o choro por tribulações da vida também. Aqui, né? Meu filho está doente. Você entende? Eu estou chorando nos pés do Senhor. O choro que será consolado não é o choro qualquer, mas o choro nos pés do Senhor. Não adianta eu chorar diante do Senhor, ou não adianta eu chorar por chorar, se eu não chorar diante do Senhor, aos pés do Senhor. O choro que será consolado é o choro que é chorado aos pés do Senhor. Parece uma discrepância, né? Quando você vê bem-aventurados, que também significa felizes, e falar felizes os que choram um choro de tristeza. É discrepante, é contraditório, não é? Uma coisa em relação à outra. Mas eu entendi, né, evangelista Hugo, que nesse processo da salvação, né, do reino de Jesus Cristo, para que alguém possa ingressar e estar nesse reino, é preciso primeiro que ele passe pelo processo da tristeza. Inclusive lembrei ó, do texto de Tiago, né? Quando Tiago diz para converter o riso em pranto, não é? Então, assim, e ele está falando num contexto de pecadores, né? Pecadores, convertam os vossos risos em pranto, convertam-se, né? Limpem as vossas vidas. Então, realmente, o ingresso no reino é somente Sem esses requisitos, não há ingresso no reino. E a gente não pode deixar de citar que o próprio Jesus chorou. E Jesus chorou por quê? Hã? exatamente. Lá em João 11:35, me ajudem. Eu acho que é João 11:35. Por que Jesus chorou? Qual foi o motivo do choro dele? Foi de tristeza ou foi de alegria? Quem havia morrido? Lázaro, né? Para seu amigo, né? Mas aquele choro ia resultar em alegria, por quê? Porque ele sabia que a morte de Lázaro era para glorificar o nome do Pai, né? Então o arrependimento, conforme o pastor Elidiano comenta aqui, que o choro traz alegria, por quê? Porque a pessoa está contrita, chama de contrição, ela se arrepende. E nós que somos pregadores e gostamos de ganhar almas, principalmente quando num culto tem pessoas amigas, eu me lembro de uma imagem agora na minha mente, há um mês e pouco atrás. E eu reencontrei essa senhora lá no Itaipu, na quarta-feira eu fui ministrar. E ela foi à frente chorando, com 2 ou 3 crianças pequenas. O que significava aquele choro dela? Hum? Era um momento que ela estava se reconciliando com o evangelista Hugo. E aquele choro traduzia para nós um resultado de quê? De que a palavra
tocou, impactou, ela se arrependeu e veio chorando. E esse choro resultou em alegria, por quê? Porque ela foi reconciliada com Cristo. Glória a Deus, né? É, aqui, para a gente finalizar o tópico 1, o autor ele vai falar sobre bem-aventurados os mansos, né? Está em Mateus, capítulo 5, 5. Vamos voltar a essa ideia do contexto da época. Nós estamos vivendo a época onde o Império Romano ele está dominando Dominante. o mundo e ele domina por meio da violência, não é isso? Sim. Os judeus, eles haviam conseguido, há uns anos antes, em torno de uns 60, talvez quase uns 100 anos antes, né? 60 anos antes de Cristo, o Império Romano conquistou Israel. E Israel tinha vindo de um período de 100 anos de liberdade, onde Israel, através dos irmãos macabeus, conseguiram também, mediante a violência, a guerra, a espada, conseguiram se libertar do jugo do Império Grego, né? Ficaram 100 anos livres do jugo do Império Grego. Veio o Império Romano, com violência, novamente vai e subjuga o reino de Israel. Na mente de um judeu, né, ele entende que ele só vai conseguir a sua liberdade por meio da violência. Mas Jesus, como representante, ou como sendo o próprio Messias, o rei, né? E é o rei que é aquele que toma a frente para conquistar, ele diz assim: bem-aventurados os meus soldados que são mansos. Como, pastor Jorge, que um rei vai ter os seus soldados e esses soldados vão conquistar um reino mediante a mansidão e não a violência? Como que a gente pode enxergar isso aqui? Mas é só pelo Espírito de Deus, né? Enquanto o senhor falava, a gente vê que eu fui um pouco adiante, né? Fui um pouco adiante e fui um pouco lá atrás. Comentários que Moisés era o homem mais manso, né? Não é esse comentário? Moisés era manso, né? E a gente sabe que Moisés matou um egípcio. Mas tudo bem, vamos em frente. Vai na frente. Depois que Jesus estabeleceu, depois que Jesus ensinou no monte, depois que ele escolheu e nomeou 12 apóstolos, e ele morre, ressuscita, volta a se apresentar, passam-se algum tempo e aqueles apóstolos, aqueles discípulos continuam anunciando o que o Senhor Jesus ensinou. E o que acontece lá na frente? Eles são perseguidos. E veio à mente quem? Estevão. Estevão, anunciador da palavra, não é? Morre de que forma? Apedrejado. Por quê? Porque estava sendo perseguido. E o que ele faz? Olha para os céus e glorifica o Senhor naquele momento, dando graças. Qualquer pessoa, hoje em dia, quando é atacada, ela tem reação. Ela tem uma reação. Mas os mansos não. As pessoas que são mansas, as pessoas que têm um controle de espírito, porque é isso que Jesus quer dizer. O manso é a pessoa que tem um controle. É o que está no fruto do Espírito que Paulo ensina. Não Né? sabe na cara, ele virou outro. E vira o outro, que ouve um xingamento e ele está ali por quê? Porque ele está pregando o Evangelho, ele está vivendo o Evangelho. O Evangelho é vida. Agora, quando você encontra uma pessoa que se diz cristã, que professa a fé cristã, mas na hora que você pisa no dedão do pé dele, ele se espinha, né, na minha linguagem, ele se espinha, ele se zanga. Quando você diz alguma coisa, fala alguma coisa, se você prega a palavra e fala a verdade à luz da Bíblia, a pessoa está falando comigo, conhece a minha vida, se zanga, sai da igreja e aquelas coisas. Então, a gente observa isso que Jesus ensina ao ser bem-aventurado, feliz, mas quem são esses? Os mansos. Esses herdarão a terra. Por que herdarão a terra? Porque sabem suportar. E não é fácil, queridos. Nos dias em que nós estamos vivendo, pastor Tiago e evangelista Raul, nos dias que nós estamos vivendo, não é fácil você ter um autocontrole, você ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Não é fácil. Só em Cristo nós podemos conseguir isso. Só em Cristo nós podemos viver dessa forma. Né? E aqui eu friso mais uma vez o que comentário do nosso querido pastor Lidiano, que a gente não pode deixar. Olha aqui, ele faz um comentário no último parágrafo.
Uma pessoa que está ciente da sua condição em Cristo não reivindica direitos nem posições. Ele abre mão de estar em evidência e manifesta o sentimento de Cristo. Qual o sentimento de Cristo? O que foi que Cristo falou? Em Filipenses 2,5. É sentimento. É o seu Esvaziamento. esvaziamento. Ele não se exaltou a si mesmo. Ele não usurpou do poder que ele tinha. Ele não usurpou da posição. Eu como pastor, vocês como pastores, nós não usurpamos. Eu sou pastor e ponto final e acabou dessa forma. Não. Aqui tá, o manso é aquele que é humilde, é a pessoa que sabe se controlar e administrar as coisas. Poderíamos até dizer que é aquele que galga posições ou que conquista coisas, como no caso o próprio Jesus falou, herdar a terra, não lançando mão de artifícios ou de meios para prejudicar. Como muitos se utilizam. Sim, a gente vai ver que a história do mundo é essa. Hoje, quem que são os donos, entre aspas, deste mundo, né? O dono mesmo é o nosso Deus, mas quem são os donos deste mundo no aspecto hoje? Quem são os reis, os governantes, quem são os Poderosos. quem são os que dominam este mundo? São aqueles que, por meio de lançar mão de coisas para derrubar isso, para derrubar que eles alcançaram a posição. Mas aí aqui a gente vê que Jesus fala que tem um novo método, né, dele, onde você vai alcançar coisas e posições não por meio de derrubar ninguém. Né? Foi Deixa eu o que foi também- falado, né? Falou assim, não por força, que vocês vão conquistar o rei na terra, Isso. nem por violência, Mas, pelo meu espírito, pelo diz o Espírito. Senhor. Pelo nome de Deus. E o Espírito veio fazer A mansidão. torna o homem manso, né? Deus faz. Então, vamos aqui para o nosso tópico 2, nós tentamos morrer, escola bíblica é desse jeito. É muito bom se deixar, a gente só fica no tópico 1, mas já vamos aqui para o nosso tópico 2. O tópico 2 tem como título A Justiça Divina na Perspectiva das Bem-aventuranças. Eu tirei uma definição, o seguinte, acerca de justiça. Justiça é o que é correto de acordo com um parâmetro pré-definido. Vamos dar um exemplo. A justiça eleitoral. Então, o que é correto dentro do aspecto das eleições? Isso é a justiça eleitoral. Temos a justiça trabalhista. O que é correto de se fazer, né, em relação ao ambiente de trabalho? Né? É a justiça trabalhista. E nós temos a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Aquilo que é correto de se fazer dentro da perspectiva de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus, aos olhos de Deus. Pois bem, aqui, nosso irmão Elidiano foi muito feliz, pastor Elidiano, porque ele traçou aqui uma ideia da justiça da lei versus a justiça de Cristo. Né? A justiça da lei, ela estava ali, já estava implantada. E vem Jesus e inaugura uma nova justiça. Ainda que essa justiça já existisse, né? E ela está, inclusive, no Velho Testamento. Mas a gente percebe que a justiça da lei, quando a gente fala justiça da lei, a gente vai perceber que são aspectos mais estereotipados do aspecto da lei. A interpretação que os fariseus e os escribas davam para a lei sempre estavam mais em voga no que diz respeito àquilo que se mostra, aquilo que aparece, aquilo que as pessoas podem ver em relação a mim. Vamos colocar eu como um cumpridor da justiça da lei. E Jesus é aquele que olha também para a lei, porque Jesus, ele não, entre aspas, ele não diz nada novo, ele só pega a essência do que já foi dito, né, mas a essência pura, e traz isso num aspecto mais interiorizado da coisa mais moral. É isso que o irmão Elidiano está querendo trazer. Nesse tópico, no 2.1, ele vai falar sobre a justiça na perspectiva legal, que tem a ver justamente com essa questão externalizada. Vamos dar um exemplo de algo externalizado. A circuncisão. Circuncisão
era algo que alguém fazia. Ele falava assim: "Eu sou de Deus porque eu sou circuncidado", Isso, né. Ou porque ele ia lá e oferecia seus sacrifícios, etc, etc. Eh, Como que nós podemos enxergar, evangelista Hugo, contextualizando, trazendo para os nossos dias de hoje, esse tipo de justiça mais legalista, mais exterior, aonde eu faço coisas que só as pessoas veem, mas eu não estou chegando ao ideal que Jesus Cristo realmente queria de justiça. Como que a gente pode entender isso? Tenta nos ajudar em relação a isso. Pastor Tiago, pastor Jorge, esse foi o conflito de Martinho Lutero, né. Se a gente for ver a história de Martinho Lutero, inclusive ele faz um comentário aos Romanos, bem interessante, quando ele fala a respeito do que é justiça segundo Deus e o que é justiça segundo os homens. Então ele comenta dizendo que a justiça segundo Deus vai mais na intenção, né. Deus trabalha mais a intenção do que simplesmente um ato exterior, né. Por isso que você vai ver nos capítulos posteriores, lá em Mateus, nós estamos, estudando, que Jesus fala sobre a ira, né. Ele não só condena matar alguém, assassinar alguém, mas ele condena o ato interno, a intenção, né. A justiça segundo Deus condena a intenção errada, não simplesmente o ato. A justiça segundo Deus, por exemplo, um homem que olha para a mulher com cobiça já cometeu adultério no coração. Ou seja, não é o ato externo em si que o condena, mas é a intenção do coração, né. Por exemplo, agora, aqui em Romanos, eu até abri aqui para ler uma passagem, olha só, diz assim, ó, Romanos capítulo 8, fala assim: "Porque", verso 2: "Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for impossível de fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, né? A lei exige, a lei no sentido original, exige de nós um coração também praticante, não simplesmente um ato externo, né? E aqui ele está dizendo que o que foi impossível a nós de fazer, o próprio Jesus, o próprio Deus fez através de Jesus, né? E ele fala que o que ele fez? Diz que ele morreu na cruz, condenando o pecado na sua própria carne, e diz mais aqui, olha só, os que vivem, tá dizendo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi daqui mesmo. Então, como é que ele fez isso? É quando Jesus morre na cruz, eu creio nessa mensagem da salvação, né? E o Espírito, a partir de então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus passa a habitar em mim. E aí, então as minhas intenções são modificadas. Você entendeu? Entendi. As minhas intenções são modificadas, porque eu posso muito bem fazer um ato de justiça, mas com um coração perverso. Hum. E Deus não está recebendo meu ato de justiça. Deixa eu fazer uma provocação aqui, evangelista. O pastor Idiana, ele disse aqui, no último parágrafo, ele disse: "Olha, a prática do culto apenas por cumprimento de ritual semanal", e aqui a gente está falando dos cultos, nossos cultos, nossas cerimônias litúrgicas, é de semelhante modo uma forma legalista de ser justo com as propostas litúrgicas da nossa religiosidade. Dentro disso, nós podemos considerar que um cristão ele está alcançando o ideal de justiça de Deus pelo simples fato dele participar dos cultos? Me parece que o pastor Lidiano está dizendo ao contrário. É isso mesmo que eu entendi. O que acontece? A pessoa que simplesmente trabalha para o Senhor, né?
Porque para nós, assembleanos e outras igrejas também, a gente tende a pensar erroneamente que atos de justiça, ou simplesmente padrão, simplesmente participar dos cultos, terça-feira, tá em todos os cultos, escola dominical, tá. Isso é o aceitável diante de Deus, isso Que ele deveria isso que fazer. ele deveria fazer, outro falou, acabou. Não importa se a intenção dele é uma intenção errada, entendeu? E a gente tem uma mentalidade errada com relação a isso, né? E por isso que pode acontecer que muitas coisas erradas estão sendo acobertadas em vista disso. E outra coisa importante. Aí o exemplo da Marta e Maria. A Marta estava trabalhando para o Senhor. Quem olhasse para ela, essa mulher é cheia de Deus. Ela trabalha 24 horas, leva um café aqui, leva uma coisa ali. Só que ela estava trabalhando, mas a mente dela estava em preocupações, estava em problemas, estava em outra coisa, não estava nem vendo Jesus. Ela estava só servindo Jesus. E a outra não. E a outra estava sentada aos pés de Jesus, olhando para ele. Jesus, essa fez melhor, porque você está muito afadigado, a sua mente está muito presa nessas coisas. E o que eu quero é algo mais interno, né? É mais profundo, né? Mas ali por dentro. E Marta estava servindo, né? Aqui no toque para sério, estava servindo. Aquela pessoa está envolvida muito na igreja, mas nem sempre está envolvido com os trabalhos da igreja significa estar envolvido com o próprio Cristo, né? No 2.2, ele fala da justiça na perspectiva social. O que que é isso? Aqui reside o cuidado com o próximo, né? Isso. E aí a gente pode dizer que os fariseus, ali os saduceus, os escribas, eles, vamos dizer, entre aspas, estavam ali cumprindo essa lei, porque eles davam dízimo, e esse dízimo, segundo a lei, ele era para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e também dos levitas, né? Então, se eles cumprem isso, né, eles dão dízimo de tudo, do coentro, do cubim, da hortelã, então eles são alguém preocupado com esse aspecto social, eles são preocupados com o próximo. Será se é isso mesmo? Será se os fariseus, pelo simples fato de ali colaborar e fazer o que a palavra de Deus diz que era dar os dízimos, isso significava que eles estavam realmente preocupados com o próximo, ou poderia ser que isso fosse, dentro dessa perspectiva, apenas algo externo? Como que a gente pode entender isso, pastor Jorge? O próprio Lucas, ele relata essa passagem bíblica no capítulo 18, versículos 11 e 12, que fala tudo exatamente desse fariseu que bate no peito, que se enche de razão por ele fazer, por ele jejuar, por ele praticar as normas, as leis, né, por ser praticante, mas ele se esquece do mais importante, né? E a gente observa que a justiça social, ela, de longos anos, ela não tem sido perfeita, há sempre algumas falhas. Quando nós percebemos pessoas que são necessitadas, precisadas de uma cobertura, de uma ajuda, a gente imagina que tem pessoas que não estão nem aí, que não se preocupam. E quando se fala em justiça social, aqui reside o cuidado com o próximo. E foi exatamente essa justiça que eles clamaram contra as injustiças sociais, porque os pobres, porque os órfãos e as viúvas, eles estavam sendo desprezados, estavam sendo deixados de lado. E onde está a justiça? Onde está o atendimento? Né? Quando a gente para observar os discípulos apóstolos, que eles se reúnem e eles decidem estabelecer diáconos. Para que esses diáconos? Para dar assistência social. Por que eles estavam fazendo isso? Eram os apóstolos. Isso estava tomando um tempo deles. Parecem, até então, algo que eles estavam querendo abrir mão ou sair, deixar de fazer aquele trabalho. Não, mas eles queriam se alimentar mais para levar para eles e estabelecer um grupo que iria fazer isso. Quem? Os diáconos, que foram escolhidos e determinados para fazer, para dar assistência aos pobres e às viúvas. E as igrejas, hoje, na atualidade, elas têm a oportunidade de fazer esse trabalho, de trazer
esse alimento, de dar esse sustento, mas muitas vezes ela acha: "Não, se eu tenho, já tem pouco para mim, como é que eu vou estar atendendo aos outros?". Parece que eu consigo ver aí, pastor Jorge, pelo menos dois aspectos, né? Aham. De um lado, o perigo, né, de nós nos voltarmos muito para os nossos atos litúrgicos e, vamos dizer, colocar um ponto final na justiça que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós nos nossos atos litúrgicos, e esquecer desse aspecto social, né, que é esse cuidado com o próximo, né? Dentro dos mandamentos, diz amar o Senhor Ao asa do próximo, exatamente. como a si mesmo. Normalmente a gente percebe ou consegue sintetizar o nosso amor a Deus mediante os nossos cultos. É ali que a gente vai lá, presta a nossa adoração, leva as nossas ofertas, mas o amor próximo às vezes está fora dessa redoma, né? Até trouxe uma pregação esses dias para trás, um culto depois do culto, né? Resolveu. Ali o bom samaritano. Então a gente percebe de um lado esse perigo, e eu lembro de no finalzinho de Mateus, né? Nós estamos falando de Mateus, Jesus vai falar: tive fome, né? E não me desce, ou não, de não me desce, Luiz direciona aos discípulos, né? E tive sede de ser, não deste, ou não deste de beber, a depender de quem, Tive preso, tive preso, não foste me visitar, estive doente. Então aí é algo para a gente refletir. E tem o outro lado que já entra dentro da questão da perspectiva moral, que é que, por exemplo, o fariseu, se a gente for notar isso em Mateus capítulo 6, vai entrar já para a próxima lição, Jesus ele fala daquela pessoa que dava, e os fariseus faziam muito isso, que dava esmola, mas tocando trombeta, não é isso, né? É, como é que fica isso, evangelista Hugo? A gente colocar essa questão. Aqui o fariseu está dando esmola, mas ao mesmo tempo ele está tocando trombeta. O que seria a justiça nessa perspectiva moral que Jesus quer? Ele quer que a gente ajude, mas tem algo mais aí, né? Aí é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, Sim, sim. né? Que a justiça do reino de Deus que ele vem estabelecer não é simplesmente atos externos, mas ele está falando da intenção. O apóstolo Paulo ele fala assim que naquele dia o Senhor vai julgar todas as intenções, né? Pelo qual nós fizemos alguma coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui interessante. Um filho mesmo, uma criança, bebezinho, às vezes quer presentear ao pai um desenho muito bonito, né? Ah, é que o desenho aqui, ó. Desenho tudo feio, tudo rabiscado. E o pai, coisa linda. O pai sabe que é de coração. e é o melhor dele, né? É o melhor. A igreja está feliz, Deus. O que o pai está vendo não é o que ele fez, mas é a intenção por trás daquilo que ele fez. Ou seja, eu posso estar fazendo pouco para o Senhor, como aquela viúva que deu aquela pratinha, né? Eu queria, na mente dela, eu queria dar milhões para Deus. Mas só posso dar isso aqui. Aí Deus ela deu milhões, né? O evangelista Agora, aí, agora tem um lado oposto, né? É o lado oposto que nós estávamos falando aqui, né? No caso pessoas que ah, fazem atos de justiça, conforme os que deram uma grande oferta, né? Mas que no coração ele não queria dar nada para o Senhor, né? Ele só queria se aparecer. aparecer. Olhando isso aí, evangelista, eu vejo que esse texto que o pastor Lidiano deixou, é Mateus 5,20, onde ele fala que se a vossa, Jesus, né, falando, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum herdarão o reino dos céus. Então, eu acredito que é dentro dessa perspectiva, né? Que justiça que ele está querendo? É uma justiça que vai além daquilo que as pessoas aparem ver, além daquilo que é aparente, né? Ele quer o bem, ele quer o amor ao próximo, mas ele quer que se faça com um tipo de coração, com coração puro, né? A gente vai entrar nessa questão aí de coração puro, tópico 3, bem-aventuranças, a misericórdia. O Jorge aqui, ele olha, bem-aventurados os misericordiosos. Essa ideia de misericordiosos tem dois lados. O pastor Lidiano fala aqui. Tem o lado da misericórdia,
que é para o perdão. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? E aí eu lembro das palavras de Jesus quando ele fala na oração, né, do Pai Nosso, porque se nós não perdoarmos a quem nos tem ofendido, também o nosso Pai não nos Nos perdoaram, exatamente. então, tem uma misericórdia no sentido, para dar perdão. É aquela imagem de alguém, que tem uma outra pessoa querendo matar, e essa pessoa encontra ela, vamos dizer que está com a arma ali na cabeça dela, e ela fala assim: "Misericórdia, misericórdia", né. Então aí a pessoa tem a oportunidade de perdoá-la e não efetuar ali os disparos, ou não. Então tem esse aspecto da misericórdia e tem a misericórdia no aspecto de, da prática, né, de assistir uma pessoa na sua necessidade. Eh, Pastor Jorge, dentro dessa perspectiva aqui de Mateus, ela estaria mais no sentido da misericórdia para assistir a necessidade de alguém, socorrer alguém, ou mais nesse sentido de conceder o perdão, no sentido de julgamento? Porque se eu não perdoo o outro, é porque, eu estou cego para mim mesmo. Será se não seria esse aspecto? Como que o senhor enxerga, esse misericordioso aqui de Mateus? Olha, eu entendo, pastor Tiago e evangelista Hugo, e até observando o assunto aqui do comentarista, eu entendo que misericórdia é compaixão, você se compadecer. Mas também tem a questão do perdão. Eu vejo que ela abrange as duas circunstâncias, as duas situações. Se compaixão, se compadecer. O que foi que estava aqui agora e me lembrei? A parábola do bom samaritano. Hum? O que representa para nós esta parábola? Qual é a atitude desse homem? Se nós formos abrir aqui um leque para podermos discutir em detalhes a parábola, a gente vai ver que passaram por lá dois homens que, segundo a palavra de Deus, deveriam ter a atitude que os samaritanos teve, mas não tiveram. O que eles fizeram? Passaram de largo. Não estou nem aí. Foram embora. Onde estava a misericórdia? Onde estava a compaixão? Onde estava o sentimento de amor ao próximo quando eles perceberam que aquele homem carecia ou precisava de um auxílio, de uma ajuda? E vem alguém. Então, eu entendo isso, queridos, como um dom de Deus. Ser misericordioso é um dom de Deus, porque nem todo mundo, evangelista Hugo, tem misericórdia. Nem todo mundo sente compaixão pelos outros. Nem todas as pessoas. A gente convive diariamente com muitas pessoas, nós temos convivência com familiares, com amigos, no nosso dia a dia, e num ato que nós percebemos, a gente vê que quem tem e quem não tem misericórdia. Então, aqui quando Jesus fala aos discípulos, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque esses também terão parte na herança de Deus. Eles vão receber também. Vão receber, você é bem pensar nesse texto que o senhor falou, é um texto que eu gosto muito, né? Se a gente está pensando no samaritano, o samaritano é aquela pessoa que, vamos dizer, por último alcançaria a salvação, né? Jesus foi primeiro ali para os judeus, Etc. Não tinha oportunidade de salvação. Não tinha. estava mais fácil ali para o sacerdote, estava mais fácil o levita alcançar a misericórdia de Deus, né? A misericórdia da salvação. Porque já conhece a verdade, já conhece a palavra. Esse é E se a gente for colocar aí, talvez Jesus estava dizendo: olha, esse samaritano vai levar a primeira e a salvação. Por quê? Porque os nem foi misericordioso. foi exatamente. Tá entendendo? E aí, no 3.2, pureza moral versus pureza cerimonial, né? Bem-aventurados os puros de coração. Seria nesse sentido? Eu até coloquei já aqui pureza moral versus pureza cerimonial. Por quê? Porque a gente vai perceber que a lei ela fala de uma pureza, né? Os sacerdotes, quando eles iam ali servir ao Senhor no templo, né? Existia uma bacia ali onde eles lavavam as mãos, só chegasse a se purificar. Então, essa ideia de purificação é algo comum para o judeu. Mas Jesus parece que quer dizer algo mais profundo nesse sentido,
Como que a gente entende isso? Primeiro ponto, Jesus não quer condenar a prática da higiene. Certo. Primeiro ponto, Uhum. tem um texto aqui em Marcos capítulo 7, verso 14, diz assim: "E convocando outra vez a multidão, disse Jesus: Escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina." E quando Jesus está falando isso aqui, ele não está condenando o ato da higiene, porque a higiene é uma coisa muito importante para a saúde. Não é. O que ele está condenando é o que os fariseus acreditavam. Eles acreditavam que, eh, por eles simplesmente lavar as mãos até o cotovelo, Certo. eles estavam puros espiritualmente. Hum. Hum, Entendeu? entendi. E Jesus falou: não, negativo. Ponto final para essa conversa aí, porque ah, não é isso que te faz uma pessoa pura diante de Deus. Mas é você ter um coração, como diz aqui, ó, um coração puro. Você entende? Não é um ato externo que te faz, que te dá a possibilidade de ter um coração puro. Senão você, e não Deus, teria poder para purificar o seu próprio coração. E a gente pensa quando fala essa questão, né, de coração puro, né? Um coração puro para com Deus, um coração puro para com o próximo. A gente vive num mundo aonde não há muita transparência, muitas vezes por causa de jogos de interesse, as pessoas deixam de ser puras, né, deixam de ser transparentes, deixam de ser verdadeiras. Eu acredito que essa pureza, ela caminha também nesse sentido, né, no sentido de a gente ser mais verdadeiro com as pessoas. Eh, às vezes eu vejo algumas coisas e já vi, né, de pessoas que abraçam, aquela coisa do político, sabe? Que abraça, ô meu querido, meu amado, mas por detrás não é aquilo que ele realmente está querendo. O que ele está querendo é tocar o coração de alguém, porque aquele alguém vai galgar ele lá numa posição que ele almeja, entende? Que eu estou querendo dizer. Me parece que essa pureza ela também. Aí tem um ponto, é um ponto importante que a gente não falou aqui, que só queria falar, que, Sim. colocar aqui. Por que que bem-aventurados os puros de coração e verão a Deus essas pessoas? Por que verão a Deus? Porque Deus é exatamente essa pessoa, entendeu? É essa pessoa de puro coração. Então, bem-aventurado, ou seja, realizados, né? A palavra bem-aventurado é realizados. Realizados as pessoas que têm um coração puro, porque elas verão quem é puro de verdade, que é Deus. E eu colaboro também, que a pessoa pura de coração é a pessoa que não tem maldade, e não vê a maldade. Sim. A gente pode até considerar uma pessoa ingênua. Sim, às vezes É isso? passa por um Um ingênuo. ingênuo, não é que ela se passa, ela é ingênua, porque ela não vê maldade. Sim, sim. E ao mesmo tempo ela é inocente, entendeu? Ela não percebe, né, gente? A pessoa não percebe, porque e a gente que tem contato com pessoas assim, a gente vê, meu Deus, mas que pessoa é tão ingênua assim, pô, mas é a natureza, é a pureza, aliás, que tem no coração, que não vê maldade, não sente maldade nas pessoas e vive daquele jeito, E é a, pura e de a Bíblia coração. diz, a Bíblia diz que Deus é tão puro de coração que ele não aguenta vendo alguém matar alguém. Até tem uma passagem bíblica, né? Sim. Que Deus é tão puro de coração que Não, não consegue ver o mal. não consegue ver o mal. Meu Deus, que triste, Né? Meus amados, estamos chegando ao final, né? O tópico 3, ponto 3 fala bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Eh, que justiça é essa, né? A justiça que nós estamos falando aqui, que Cristo veio inaugurar, que é a justiça dele, né? A justiça de Cristo, é a justiça do interior, a justiça do coração, das boas intenções, da pureza, né? E aqui diz que esse tipo de pessoa ela é perseguida, né. Por que será que essa pessoa é perseguida? Vamos pensar, por que será que esse tipo de pessoa é é perseguida? Como que a gente pode entender isso? Eh, alguém que é puro, alguém que é manso, alguém que é misericordioso
e essa pessoa tem inimigos, pessoas, né, que não gostem dela, né, parece que é um tipo de pessoa que todo mundo deveria gostar, Exatamente. mas será por quê, né? E eu arrisco dizer algo, né, eu não sei se vocês me permitem aqui, Não. eu arrisco dizer, eu lembro do apóstolo Pedro quando ele diz o seguinte, que: "Olha, quando vocês, se manifestam", né, em outra linguagem que ele diz, é claro, quando vocês se manifestam como cristãos e indo de maneira contrária ao proceder deles, então eles se sentem acusados. Hum. E aí o fato dele se sentir acusado, ele quer se levantar contra você, para que você não seja esse essa acusação contra ele, né. Me parece ser algo nesse sentido, né. Alguém se sente incomodado e fala: "Espera aí, a mansidão dessa pessoa revela a minha violência, né. A misericórdia dessa pessoa revela o meu ódio". Já viu quando você está convivendo, no ambiente chega aquela pessoa que é aquele crente genuíno, e quando não tem aqueles que são genuínos, logo começa a revelar Que faz a diferença. ela é luz, não é? É isso? Eu penso que é por aí. Essa perseguição, né, ela causa uma revolta, ela causa uma indignação. É E a isso. gente, segundo o próprio texto, né, de Mateus 5:10, a gente observa aqui que ele é bem sucinto, e a gente acaba resumindo para partirmos para a conclusão Sim. que o próprio Mateus fala, ou traz registro que o próprio Jesus falou, que felizes são aqueles que são perseguidos por causa de quê? Por causa da justiça. O que é justiça? Nós estamos falando sobre justiça. Que justiça é essa? Essa justiça, ela vem de ser justo. O que é uma pessoa justa? A pessoa justa é uma pessoa correta. Nós já falamos isso aqui. Em outras palavras, Sim. nós já falamos isso aqui. É o justo, aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que, né, que busca fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e viver segundo os parâmetros divinos. Eu até antecipei um pouco, falei de Estevão. Sim, sim. Estevão foi morto, por quê? Porque ele era justo, e ele provou que era justo diante de Deus. Os outros discípulos também que foram mortos de forma, né, conforme a gente conhece a palavra de Deus, de forma esquisitas ou violentas. Por que que eles morreram? Porque eles estavam sendo perseguidos, e foram perseguidos até o ponto de morrerem por amor a Cristo. Ser justos, não é isso? Eu acho interessante, pastor Jorge, que a gente já finalizando, que Jesus, o justo, né, ele foi morto por quê? Porque aqueles que estavam na posição, né, que é a posição de Cristo, né, que tinha lá os sacerdotes, tinha lá os líderes de Israel, ele estava na posição que na verdade é a posição de Cristo. E quando Cristo veio, eles sentiram-se ameaçados da sua posição. E eles se levantam contra Cristo. E eu acho que, assim, o que deixava eles muito, assim, indignados, é que Jesus não lançou mão de estratégias políticas para conquistar o coração do povo. Jesus não foi na violência, Jesus não foi impuro na sua forma, Jesus não caçou formas, sabe, de prejudicar. Jesus nunca prejudicou um fariseu, Jesus nunca prejudicou um escriba, Ou um até mesmo sacerdote. até mesmo de usar o poder, até mesmo de usar o poder que ele tinha e tem, né, como homem, mas sendo Deus, ele tinha o poder de virar a mesa, de fazer tudo ali. Sim, Mas o que ele fez? Ele usurpou disso, ele não fez questão. Ele cumpriu exatamente o que Deus havia estabelecido para que ele cumprisse. Ele foi justo, ele é exemplo de justiça. ele foi manso, né, Foi como manso, ovelha muda. foi manso, foi misericordioso, teve compaixão, curou enfermo, ressuscitou mortos e fez tudo. Pô, ele aplicou a justiça e deixou isso aos discípulos para que eles pudessem dar continuidade. Amém, glória a Jesus. Então Jesus é esse modelo, né, É, esse exatamente. modelo perfeito, Senso. os discípulos para estar aos seus pés. Sim, considerações. Acho interessante esse ponto que você colocou aí, é que Jesus a própria forma da pessoa viver, às vezes ele não fala nada, mas a própria forma dela viver, uma vida íntegra, uma vida pessoa mansa, uma pessoa, consciente, uma pessoa diferente no modo de viver, né, isso, traz muito ódio no coração de alguns contra a nossa pessoa, né. E a nossa
a maior arma nesse reino não é espada, Não. mas são enxadões, como diz o profeta. Ele fala assim, que nesse reino, ele vai transformar as espadas em enxadões. Esses enxadões, eles pra mim, na minha concepção, eh, são armas para o benefício de outros, enxadas, né, para ajudar, são pessoas que estão ajudando agora, não estão guerreando mais, mas estão ajudando, estão, servindo o próximo, estão levantando o caído. São pessoas mansas, são pessoas íntegras, pessoas que às vezes não fala muito, mas só pelo jeito de se comportar, já em alguns já geram ódio. Já viu quando você chegou no serviço, você entra no serviço, aí de repente pelo seu porte de vida, às vezes ninguém te conhece, mas a pessoa tem um ódio de você. Eu não sei porquê, mas tem um ódio dessa pessoa. Já viu? E nem conhece, Nem conhece, e nem nem conhece, já tem ódio. não foi com a cara Nem dela, foi com a cara dela. não foi com a Olha, cara dele. parece que ele é muito bonzinho. Essas pessoas bonzinhas demais, eu não gosto não. Você entendeu? Então, é por isso que a justiça, como foi falado aqui, a nossa justiça, que é a justiça do reino de Deus, é uma justiça que gera realmente perseguição pelo fato de nós sermos pessoas diferentes. É verdade. Isso faz parte, né, meus É amados? verdade. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, e aqueles que querem viver piedosamente que nós. E nós também não vamos deixar de sofrer. Nós não vamos deixar de sofrer. Nós somos perseguidos, somos sim, somos perseguidos, somos injuriados, mas estamos firmes, de pé. É isso aí, meus queridos. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa EBD online. Eu agradeço a você de estar nos acompanhando. Agradeço, pastor Jorge, por essa força, por tanta coisa boa aí que o senhor nos ofertou nessa oportunidade. Também, evangelista Hugo. Deus abençoe maravilhosamente. Eu que agradeço, pastor Tiago, poder compartilhar com minha pouca experiência, né, mas compartilhar das coisas boas. E deixo a minha palavra aqui aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que se deleitem. Nós temos oferecido uma graça de Deus no Conselho de Educação e Cultura Religiosa, da nossa convenção, assuntos extraordinários, assuntos que nos edificam. E o nosso incentivo não é o simples fato de fazer-os comprar uma revista, porque não é isso é importante. O valor que você paga numa revista como esta, ele é muito inferior ao conteúdo e à riqueza que você vai conseguir aprendendo, estudando essas revistas. É verdade. E frequentando a escola bíblica. Amém. Então, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e nós estamos finalizando esse momento tão especial. Evangelista Hugo, por favor. Senhor Deus, nós estamos na tua presença nesse momento, nós te agradecemos por esse período que passamos aqui, Em Senhor, nome de que foi de grande edificação, não só para nós, mas para quem está nos ouvindo nesse momento, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor esclareça aos nossos corações, que só o seu poder para mostrar, meu Deus, tudo isso, a riqueza de tudo isso, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.